Gostaria de ler um texto de um livro que eu recomendo, Nossa Suficiência em Cristo, John MacArthur, um homem de Deus. Certa vez, em uma conferência de pastores, um homem me perguntou: qual é o verdadeiro segredo da vitalidade e do crescimento da Igreja Comunidade da Graça, a Igreja Comunidade da Graça nos Estados Unidos, que é onde o pastor John MacArthur é líder. Eu disse: o segredo é o ensino claro e poderoso da palavra. Fiquei chocado, era uma conferência de pastores. Fiquei chocado quando ele retrucou: não venha com essa, eu já tentei e não funciona. Qual é mesmo o verdadeiro segredo? Se a palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, da centralidade da cruz, não funciona, então nada mais funciona. E se nós tivermos que mudar, ou como muitos têm feito, então nós não estamos anunciando a palavra de Deus. Existem técnicas, práticas que estão na igreja hoje, que não tem nada a ver com o Evangelho. Essas igrejas, muitas delas lotam. Mas se o Senhor quiser, porque é Ele quem acrescenta à igreja os que são salvos, e se Ele não quer acrescentar, mediante a proclamação da palavra, é preferível que Ele não acrescente do que barganhar o Evangelho. O nosso desejo, a nossa proposta é anunciar o Evangelho, a palavra dEle, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra dEle. E nós vamos hoje estudar um versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 12. E o tema da nossa reflexão é Adão. O que você tem a ver com ele? Nós já falamos aqui que não existe teoria na vida cristã. E às vezes nós trazemos verdades bíblicas que nós não conseguimos vê-las em termos práticos. Mas isso não quer dizer que elas não sejam verdades que se apliquem à nossa realidade prática. Que falta-nos conhecimento, falta-nos compreensão, falta-nos relacionamento, falta-nos contato com Deus da palavra. E aí isso é muito teórico. Às vezes nós não compreendemos. Mas não existe teoria na palavra de Deus. Todas as verdades que às vezes nós não compreendemos, elas fazem parte de uma realidade espiritual que nós não vemos. E não é porque nós não vemos que ela não existe. Eu e você estamos inseridos em uma realidade espiritual. E ela é mais real do que essa realidade física, porque um dia essa realidade aqui vai passar, mas a espiritual não. E nós vamos tratar disso, de verdades da palavra de Deus, que talvez nós não compreendamos. Mas se você e se eu nos colocarmos diante do Senhor, buscarmos e pedirmos a Ele, como nós fizemos, eu creio que Ele vai falar conosco. Às vezes essa realidade espiritual se manifesta de maneira sobrenatural. Sobrenatural porque nós não temos essa compreensão da realidade espiritual. Então nós chamamos isso de sobrenatural, que não é natural. Por quê? Porque para nós o natural é só aquilo que nós vemos e que nós pegamos. Mas a realidade da palavra de Deus vai além disso. Se nós examinarmos as nossas práticas, nós vamos ter que todas elas têm um fundamento espiritual, ainda que nós não percebamos. O que nós pensamos tem realidade espiritual. É que nós estamos tão ligados a essa realidade material que nós não percebemos isso. O homem, a parte da revelação divina, tenta explicar tudo o que é relativo à nossa vida,
ao mundo que nós vivemos, a quem é o homem, tudo que acontece hoje, por que há tanta desgraça, ele tenta, a partir dele mesmo, o homem entender. E para isso ele usa algumas ciências humanas para tentar explicar. Algumas delas, que nós vemos, a história, por exemplo, que visa estudar o comportamento humano no passado, as ações, para poder tentar entender o presente e prever o futuro, dentro de uma visão humana somente. Nós temos outra ciência, a filosofia. Nós vimos isso que essas duas palavras juntas, filosofia, filos de amizade, e zofia ou sofia, sabedoria. É importante que você entenda que nós vamos tratar sobre isso aqui. Quer dizer, os filósofos, os grandes pensadores, tentam também entender a nossa realidade só no prisma humano, homem como centro. Então a filosofia tenta explicar para nós a nossa existência a partir só da nossa visão aqui horizontal. A antropologia, antropo do grego homem, logia, estudo, essa palavra importante que vem do logos. Nós vamos ver a relação disso com a palavra. Estudar o homem como ele vive no seu meio, tanto biologicamente, estudar fisicamente, como os nossos relacionamentos. E aí entra então a sociologia, que quer estudar os nossos relacionamentos, o comportamento humano entre outros de sua espécie. Mas tudo isso tentando explicar no nível humano as nossas relações. Tudo que acontece de mal, a nossa história, tudo tentando, o homem tenta explicar a partir dele mesmo. E aí, a psicologia, essa palavra do grego psique, que significa alma ou mente, e logia, o que? O estudo da mente. Então vamos estudar o comportamento do homem, vamos tentar entender, e as respostas estão no homem também. Se nós conseguimos entender o comportamento dele, por que ele faz isso, porque ele pensa dessa forma, e tentarmos mudar a partir do homem, nós vamos conseguir transformar essa realidade. Então essas são propostas que o homem apresenta. Todas estas áreas acadêmicas visam encontrar respostas, mas nenhuma delas considera a realidade espiritual. Não quer dizer que eu não possa usá-las dentro de uma realidade espiritual, mas eu devo usá-las a partir, ou tendo como premissa a realidade espiritual. Eu posso estudar a mente humana, mas eu sei que a mente humana não é só racional, ela não está limitada a esse mundo, existe uma realidade espiritual. Por trás essa que nós vimos, ou essa que nós vemos. Agora, sem a realidade espiritual, as explicações humanas, elas vão ser o quê? O que é antropologia? Estudo do homem, elas vão ser antropocêntricas. Centro, o homem como centro. E aqueles que creem em Cristo, creem na palavra de Deus, eles têm outro centro. O nosso centro é Cristo, cristocêntrica, teocêntrica, Deus como centro. E a partir do nosso relacionamento com Deus, ou com Deus fala conosco por a sua palavra, nós vamos entender a nossa realidade. Mas isso vai totalmente de encontro, ou é contrário à proposta antropocêntrica, o homem como centro. Porque o homem como centro desconsidera Deus. Para entendermos a nossa realidade, nós precisamos sim do logos, da logia, estudo, e precisamos também da sofia, sabedoria, mas não do homem, da palavra de Deus. Onde nós achamos? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, os versículos 27 a 30, Paulo diz que o que Deus considera dessa sabedoria, dessa ciência humana à parte de Deus. E é sério que ele considera. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. A sabedoria deste mundo, que são essas alternativas humanas para explicar a nossa realidade, para Deus são loucura. Ao passo que o que Deus traz para explicar essa realidade, para essa sabedoria humana é loucura. Bom, como cristãos, nós preferimos a loucura de Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Tudo que Deus usa na nossa relação humana é fraco. É um Deus que vem e toma forma de um homem e que ninguém quer, e que não tem formosura, e que nasce no meio do nada, e que é o mais insignificante. Esse é o Deus que toma o mais baixo nível. Isso é loucura, porque para o homem esse Deus deveria se apresentar com todo o seu poder, aí sim nós iríamos reverenciá-lo. Mas não, esse Deus, ele inverte os valores do homem. Nós vimos lá na semana passada que os discípulos buscavam quem seria o primeiro. Jesus falou assim: entre vocês não vai ser assim não. Nos reinos do mundo é desse jeito. As autoridades exercem poder sobre os que estão abaixo dela, mas entre vocês não vai ser assim. Entre vocês é quem é o último, é o maior. Isso para dizer da realidade loucura da palavra de Deus. Então ele diz: Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Paulo está sendo sarcástico, porque em Deus não há fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que a glória seja dada somente a ele. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são para o homem, mas não para Deus, porque as que são para o homem, para Deus não são nada. E aí então ele diz: para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele. Está falando para nós que cremos. Onde nós devemos buscar? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Eu quero conhecer a minha realidade. E onde eu busco? Em Cristo. Cristo é o centro. Nele eu encontro todas as respostas, porque Deus colocou em Cristo a sabedoria dele. Não quer dizer que nós não possamos usar as ferramentas, porque ainda que o homem ache que foi ele que desenvolveu, é Deus usando. Mas se nós buscarmos a solução no homem, nós vamos estar errados. Como a sabedoria de Deus se manifestou? João capítulo 1, versículo 1. O ápice da sabedoria de Deus, como ela se manifestou? No princípio era aquele que é a palavra, o Logos de Deus. Eu quero conhecer Deus, eu vou buscar em Cristo. Ele estava com Deus porque Ele era Deus na criação, mas Ele era Deus ainda naquela época quando Ele veio, e continua sendo Deus, Jesus. Como conhecê-lo? Como nós podemos conhecer esse Jesus que um dia veio, se fez homem, mas não está mais entre nós fisicamente? Nós não sentimos Deus, nós não vemos Deus, nós cremos. Como eu posso conhecer a sabedoria de Deus? Como é possível ter um relacionamento com Deus? A partir de filósofos, de homens com alto nível de acadêmico, com alto nível de conhecimento da nossa realidade a partir do homem? Não. Nós conhecemos Deus pela palavra de Deus. O único meio que a gente tem. Salmo 1, os versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não quer saber o que o homem pensa. Ele quer saber o que Deus tem a dizer. Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação, sua alegria, sua motivação
está na lei do Senhor, na palavra de Deus. A única forma que nós temos de conhecer Deus, a nossa realidade e as explicações para a nossa realidade. E nessa lei, na palavra dele, medita. Meditar é considerar, é pensar, é não olhar para nada desse mundo sem considerar a luz da palavra. Existe um Deus que governa soberanamente cada detalhe desse universo. Então não existe nada aqui que aconteça por acaso e que o homem possa explicar sem uma revelação de Deus. E para eu poder entender essa realidade, eu preciso meditar. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em mim, é o que a palavra dele diz. Ricamente de dia e de noite, e não aos domingos, nos cultos. Agora, se eu não tenho contato, se nós não temos contato, nós não vamos entender nada disso. Se nós não temos contato com a palavra de Deus. Então, se você quer ser sábio, quer sabedoria, busque Deus. Onde? Na palavra dele. E o que a palavra diz ao nosso respeito? Aqui nós vamos entrar o que nós temos a ver com Adão. Por que estamos como estamos? E como podemos ser transformados? Por que o mundo está como está? Por que a nossa realidade, ela só piora? O homem tentou a partir dele e o resultado é esse. A palavra de Deus tem uma única palavra e que nenhuma dessas ciências humanas usa. Uma das ciências, a psicologia, não pode tratar um comportamento hoje que a palavra diz e que o problema nosso chama-se pecado, como pecado. É proibido dizer que é pecado. É proibido dizer para um homossexual que ele está cometendo um pecado. Não quer dizer que não ama demonstrar o amor, a misericórdia, mas para tratar precisa mostrar a raiz do problema. A raiz do problema chama-se pecado. Oferecer paliativo todo mundo oferece, mas jamais, fora da revelação de Deus, se trata de qualquer problema do homem sem a revelação de Deus, sem a sua palavra. E aí então nós vamos para o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo entra aqui no início da nossa história, que as ciências humanas dizem que é mito, invenção de religiosos. O homem aqui, o primeiro homem, chama-se Adão, mito segundo o homem. E o grande causador do nosso problema, chamado pecado. Entrou o pecado no mundo por um homem. E o nosso companheiro de estudos, nosso irmão Martin Lloyd Jones, para quem não sabe, foi um grande pregador. Ele morreu em 81, um grande pregador da palavra. E nós temos estudado, eu tenho citado algumas vezes esse irmão aqui, estudado o livro de Romanos juntos. E aqui ele vai fazer uma citação interessante sobre o que esse primeiro homem é. A ciência, em especial a antropologia, mostraram e provaram que toda essa teoria é impossível e que nunca existiu um primeiro homem, Adão. Ele está sendo sarcástico. Provaram e mostraram não, porque é a palavra de Deus. Adão é um termo genérico para representar a humanidade toda. Não existe um primeiro homem chamado Adão. Nunca existiu um indivíduo como Adão. O que se lê nos 3 primeiros capítulos de Gênesis não é história real. Mas Paulo, que ninguém o culpe, não sabia disso como nós sabemos agora. Então Paulo estava enganado, agora que nós estamos compreendendo melhor. Então,
Tadinho do Paulo. E, portanto, ele repetia esse ensino rabínico, ele não sabia. Aparentemente, eles resolveram o problema com a maior simplicidade. O apóstolo estava cometendo um grande engano, um grave erro, e isso devido à pura ignorância. Esse que é o problema. Mas esse é o problema? Não. Portanto, como por um homem chamado Adão, entrou o pecado no mundo, e o pecado causou o que nós vemos hoje. Como é que esse pecado entrou? E nós vamos ver para um desses 3 capítulos que o mundo diz que é mito. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Nós não temos compreensão exata do que significa imagem e semelhança, mas nós sabemos, por exemplo, que a palavra diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e uma das características é que Deus criou esse homem com 3 partes. Tudo isso não existe para a realidade humana, mas nós cremos na palavra de Deus. E pouco à frente, então, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver quais são essas partes. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, fez um corpo inicialmente. O homem não é um animal que evoluiu, o homem não é um animal, o homem é um ser, homem e mulher, nós somos seres criados à imagem do Deus Todo-Poderoso, a criação especial de Deus. Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, espírito, foi soprado, aquele corpo que era só físico, com o Espírito de Deus soprado, o homem veio a ser alma vivente, o que nós somos, a nossa personalidade. Então o homem é corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, aqui nós vamos apresentar algumas palavras no grego e no hebraico, não para mostrar conhecimento, porque ele não existe, é só para a gente poder entender um pouco, e compreender e trazer para a nossa realidade, e para rebater o ensino, a proposta humana. Deus criou o homem com um corpo. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, nós temos ele em português, mas ele foi escrito originalmente em grego. E a gente precisa entender um pouco disso para entender o significado dessas palavras. Então a palavra espírito é pneuma, ar, vento, por isso que Deus soprou e gerou vida. A palavra alma é psique. E da onde que vem psicologia? Dessa palavra. Tratar da mente, então é a identidade do homem. O problema é que visa tratar só nesse ponto e esquece da realidade pneuma, espírito. O homem não considera espírito. Ele considera físico e mente, não considera espírito. E nós, pela palavra de Deus, nós estamos vendo que é diferente. A palavra mostra essa divisão de maneira clara no Novo Testamento: corpo, alma e espírito. Quando Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, e aí ele está falando para quem nasceu de novo, nós vamos ver que houve um grande problema com essa parte do meio, o espírito, que é o meio pelo qual qualquer pessoa pode ter contato com Deus. Sem essa parte ninguém tem contato com Deus. Eu posso extravasar de emoção, mas emoção não significa que eu tenho relacionamento com Deus. Paulo está dizendo então em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 a 24, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aqui ele está falando para cristãos. Se você crê em Cristo, então você está nessa relação. Deus quer santificar, quer nos santificar em todo o nosso espírito, a palavra lá do pneuma, a alma, o que nós somos em essência, o que nós pensamos, a nossa identidade, e o corpo, porque o que nós vemos é só o corpo,
Mas o corpo não é governado pelo cérebro sem uma parte imaterial. Existe uma parte que a ciência diz que não, imaterial, alma e espírito, que governa o cérebro e que traz a relação para esse mundo. E com esse corpo eu posso viver para Deus ou não. Seja plenamente conservados e irrepreensíveis. Então a proposta de Deus é santificar-nos pelo espírito, alma, o que nós somos, pensamos, sentimos, e por nosso corpo, como nós manifestamos essa realidade interior, para a vinda de nosso Senhor Jesus, fiel que vos chama e o qual também o fará. Que é outra questão, nós queremos ver essa divisão. O autor aos Hebreus vai dizer que só a palavra de Deus pode discernir completamente. Nós sabemos que essa realidade existe porque Deus disse. Mas como nós conseguimos compreendê-la totalmente? Só mediante a palavra. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, olha a divisão novamente. Porque a palavra de Deus, que é o verbo, João 1 diz o verbo em português, mas a melhor tradução é palavra. Cristo é a palavra. Então a palavra de Deus é o meio pelo qual nós temos contato com Ele hoje, é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Paulo está usando um instrumento que era comum para aquela época. E ela penetra, ela é tão poderosa, a palavra de Deus, que ela penetra até a divisão da alma. Ela, a palavra de Deus, consegue discernir entre alma e espírito, entre juntas e medulas, o corpo. Alma, espírito, juntas e medulas, esse ninguém tem, eu não preciso mostrar para vocês, para provar que ele existe, nós estamos vendo. Então são três partes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como é que nós podemos considerar? Como é que nós podemos entender? Só mediante a palavra, só mediante o Espírito que fala pela palavra. Deus assim criou o homem, com essas três partes. Deus criou o homem perfeito, a palavra diz. Não havia problema com o homem. E aí nós voltamos lá, para Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, depois de Deus ter criado tudo, em 6 dias, os quais nós cremos literais, de 24 horas, e que as ciências humanas dizem que não. Deus, depois de ter criado tudo, inclusive o homem, tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, era muito bom. Não havia nada de errado na criação de Deus. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o 6º dia. No 6º dia, Deus criou o homem. Houve um problema, e esse problema é descrito por Salomão no capítulo 7 de Eclesiastes, e que mostra que Deus criou o homem reto, sem pecado. Não havia nada de errado na criação. Deus criou um ser humano, homem e mulher, perfeitos. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, criou o ser humano sem pecado, sem problema nenhum, sem nenhum defeito, perfeito. Porém eles, o homem, aí então a humanidade, o ser humano, buscaram muitas astúcias. Esse homem tinha uma característica que nenhum animal tem: escolha, poder de escolha. Ele poderia escolher se relacionar com Deus eternamente nesse estado reto, sem pecado. Mas as astúcias aconteceram. E como elas aconteceram? Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17. O Senhor Deus colocou esse homem que Ele criou ele, tudo que Ele fez muito bom, Ele colocou ele num lugar perfeito, no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia, Deus está dizendo para esse homem que ele criou perfeito e colocou no local perfeito, no dia em que dela você comer, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, certamente você vai morrer. Bom, todos nós sabemos o que aconteceu. As ciências humanas não explicam nossa realidade hoje, o mundo que nós vivemos, por essa realidade espiritual. Um dia o pecado entrou. Aquele homem desobedeceu a Deus, pecou contra Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E todos pecaram, e nós todos vamos passar pela morte. As maiores evidências do pecado é que eu e você um dia vamos morrer. Deus disse: no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Disse para Adão, primeiro homem criado. Acontece que Adão não morreu, nós sabemos, porque se Adão tivesse morrido no dia que ele comeu, fisicamente, eu e você não estaríamos aqui. E a palavra de Deus diz que Adão viveu um pouco mais do que nós esperamos, a nossa expectativa de vida é. Gênesis capítulo 5, versículos 4 a 5. Depois que gerou Sete, Adão teve Adão e Eva. Como Adão não morreu, ele teve um relacionamento com a sua esposa Eva, e eles tiveram Caim e Abel. O terceiro filho chamava-se Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, obviamente, ele não morreu no dia que ele comeu. Deus mentiu, porque ele não disse: no dia em que você comer, certamente você vai morrer. A morte é consequência do pecado. Acontece que se ele não morreu fisicamente, de duas uma: ou Deus é mentiroso, ou alguma coisa morreu no homem. O homem é corpo, alma e espírito. No dia em que o homem pecou, o espírito morreu. Uma das partes imateriais, a parte com a qual nós temos relacionamento com Deus, é o espírito, que é o sopro de Deus. Espírito é sopro de Deus. Morreu no homem. A partir daquele momento não havia mais relacionamento. E nós lemos no início, o Flávio leu: os vossos pecados fazem separação. Nesse estado de mortos espiritualmente, ninguém tem relacionamento com Deus. No momento que Adão pecou, seu espírito morreu. Onde a palavra mostra isso? Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha a expressão que Paulo vai usar. Paulo está falando para aqueles que nasceram de novo. Por isso que ele vai dizer: vocês estavam. Mas essa é a realidade de todo ser humano. Nasce morto. Nasce morto espiritualmente. Nasce sem fé. Nasce sem relacionamento com Deus. Nasce com um destino certo, o inferno. A não ser que algo aconteça. Paulo disse para alguns irmãos aqui que tinham passado por esse algo que aconteceu, que nós vamos ver. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando Adão pecou, ele morreu no dia. Pecou, morreu. Então vocês estão mortos, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O pecado veio por um homem, instigado por um ser espiritual, chamado diabo, que havia pecado antes. E nós todos nascemos filhos espirituais do diabo. E precisamos de algo para ser transformado, para que então possamos ser filhos de Deus. Paulo vai escrever isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, Davi vai reconhecer esse fato.
Porque mediante um pecado que ele cometeu, pecado é transgressão à lei de Deus, o que Deus manda eu fazer, eu não faço, eu cometo pecado. Davi vai reconhecer isso de maneira, nós entendamos que o que Davi escreveu é palavra de Deus. Homens santos, inspirados por Deus, escreveram o que nós temos. Então, palavra de Deus, ainda que escrita por homens pecadores, é a palavra de Deus. E Davi vai dizer isso no Salmo 51, versículo 5. Ele vai dizer: eis que em iniquidade eu fui formado, no ventre da minha mãe eu fui formado em pecado. Todo ser humano nasce assim. O pecado entrou no mundo através de Adão, a morte segue o pecado, a morte vem para todas as pessoas pecam porque herdaram o pecado de Adão. Essa é a nossa realidade. É um ciclo sem fim, que só piora. As ciências humanas não explicam, muito menos acreditam nisso. O que eu tenho a ver com Adão? Essa era uma pergunta que eu sempre fiz. O que eu tenho a ver? Se Adão pecou, problema dele. O que eu tenho a ver? Eu estou aqui hoje, já se passaram milhares de anos, por que eu sofro as consequências do pecado de Adão? E o nosso irmão Martin Lloyd oferece uma boa resposta que eu creio nos coloca no nosso devido lugar. Se o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as pessoas, de todas as coisas, por sua escolha decidiu dizer a Adão: minha intenção é fazer que você, o cabeça de todos quantos precederem de você, não havia razão nenhuma pela qual ele não devesse fazer isso, porque ele é quem ele é. Deus estabeleceu isso e ponto final. É claro que para muitos isso não significa nada. Não, isso não responde. É um direito que cada um de nós tem. Mas a palavra de Deus diz isso. E eu creio na palavra dele. O pecado atingiu nossa compreensão. Atingiu nossa compreensão de saber por que Deus fez isso. Nós não temos, nós somos pecadores. Nós não temos compreensão total das realidades espirituais. Isso para dizer de uma só. Nós não compreendemos soberania e responsabilidade humana. Nós não compreendemos porque Deus criou, para a sua glória Ele criou. E a nós, eu me submeto à autoridade da palavra dEle, ainda que eu não entenda tudo, e nós não entendemos tudo. O fato então é que todos pecamos, estamos separados de Deus. Em Adão estamos mortos espiritualmente, nascemos assim. O que fazer? É necessário nascer de novo. Não tem outra alternativa. Isso não tem nada a ver com religião, porque a religião não trata disso. A religião trata de práticas de um homem que nasce espiritualmente morto. A religião diz para um homem que está morto: faça isso, não faça aquilo. Mas um homem morto não tem a capacidade de adorar a Deus. Um homem morto espiritualmente não pode se relacionar com Deus, que é espírito. Precisa que o espírito que está morto no homem seja vivificado. E isso não é possível por práticas religiosas. Religião no sentido, quando nós falamos de religião aqui, nós fazemos parte de uma religião. Mas a religião é no sentido assim: faça isso, não faça aquilo para agradar a Deus. Não. A fé em Cristo não tem nada a ver com isso. Religião não pode. Ciência humana não trata disso, e a religião não pode tratar desse problema. E para nós entendermos, Jesus vai chegar para um homem religioso e vai falar exatamente isso. Em João, no capítulo 3, versículos 6 a 7. Lembra das palavras em grego? Por que a gente está usando? Nós mostramos algumas vezes. Olha o que Jesus disse para aquele homem, que era um religioso da sua época. O que nasce da carne, eu e você nascemos fisicamente, nós estamos aqui. Nascer da carne aqui é nascer fisicamente. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, lembra que Deus soprou no nariz, nas narinas do homem, fôlego de vida, Espírito, é Espírito.
precisa que o Espírito com um M maiúsculo, o Espírito de Deus, que Deus é o Espírito, seja soprado no homem, para que então o Espírito que está morto seja vivificado. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito para você, Nicodemos, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos entendeu? Não. Mas eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Nicodemos, você não está entendendo. Isso é espírito. O homem natural não discerne as coisas do espírito. Elas são loucura. Você está tentando entender com a sua mente. Mas é impossível entender racionalmente. É preciso revelação do Espírito. Jesus vai continuar explicando para ele. Olha a palavra no grego. O vento, o sopro, Espírito. Explicar a Deus, estava falando com as crianças, mas Deus tem dois olhos? Não, filho, Deus é Espírito. Como é que é Espírito? Vento é a palavra, sopro. Deus está em todo lugar porque Ele é Espírito. O vento, Nicodemos, sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Isso Ele está falando para aqueles que creem. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Por isso que não se explica e não se convence racionalmente para ninguém isso. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Não tem como explicar. Por isso que nós oramos aqui, eu não tenho como convencer ninguém. Eu não fui convencido por homem. Eu fui convencido pelo Espírito de Deus mediante a palavra. Por isso que nós anunciamos a palavra, porque Deus fala pela palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela pode penetrar no coração do mais duro e revelar pelo Espírito essa necessidade. E aí vem um estalar. O Espírito vivifica o meu espírito que estava morto. E aí eu entendo as realidades espirituais. Não totalmente, não tenho respostas para tudo, mas as fundamentais nós temos. Como é que se nasce do Espírito? Aí mesmo em João, nos versículos 16, 17 e 18. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a revelação do Espírito, não pereça. Nascer de novo é ter revelação do Espírito que Cristo fez por mim, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê em Cristo tem o seu espírito vivificado. Nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, algo inexplicável no nível humano, mas a maior necessidade de todo ser humano. Quem nele crê, crê em Cristo, na sua morte e ressurreição, no que Ele fez por nós, recebe pela fé, nasceu de novo, tem o seu espírito vivificado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Somente os que verdadeiramente creem em Cristo nascem de novo. Todos os que nasceram de novo não estão mais em Adão. Nós estamos em Cristo agora. Por isso a pergunta: o que você tem a ver com Adão? Eu e você nascemos em pecado devido ao pecado, primeiro pecado. Por isso que nós cometemos pecados. Mas Deus veio em Cristo transformar essa realidade. Só Ele pode. Só Cristo pode. E o que eu tenho que fazer? Ouvindo a palavra, pelo Espírito Santo, receber o que Cristo fez. E como é que eu faço? Meu Deus, eu quero isso para mim. Mas eu não entendo. Nicodemos não entendia e creu. A igreja crê que Nicodemos nasceu de novo. Ele não entendia no início, mas ele não se conformou. Deixa para lá, isso eu não entendo mesmo.
Na ressurreição ele estava lá próximo. E você? Você está em Cristo ou em Adão? Você já recebeu a Cristo? Tem certeza do que Cristo fez? Ô Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, que é quem revela. Senhor, às vezes nós achamos que elaborando um estudo e preparando o estudo, nós pecamos em achar que vamos convencer alguém. Nós não podemos. Mas nós cremos que a tua palavra é quem revela. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra. Que é o teu Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não sabemos como o teu Espírito age. Cremos que o Senhor não tem prazer na morte daqueles que não nasceram de novo. Cremos que é da tua vontade que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, do Logos que é Jesus. Por isso te pedimos, no nome dele, revela Jesus para esses que estão aqui, que ainda não te conhecem. Dá aquele incômodo do teu Espírito Santo de desejar conhecer a ti. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos busca, nós não te buscamos. Por misericórdia, revela. Revela essa verdade. Revela que em Cristo nós não estamos mais no pecado. Por misericórdia, nós te pedimos, te agradecemos pelo que Ele fez por nós, por amor e totalmente de graça. No nome dele, Jesus. Amém.